Bom, gente, então é o seguinte, o nosso evento aqui é temas em debate. Né? Então, como eu disse no início, a gente não é dono da verdade, então vamos lá, vamos debater, vamos ver as perguntas que vão surgir aí. E a ideia é debatermos efetivamente entre nós. Então, podem existir perguntas que outros talvez queiram interferir e completar. O objetivo é esse, é debater efetivamente nesse mais um tempo que os coordenadores aqui vão definir aí. Vamos lá? Ok? Estamos à disposição. O que a gente não conseguir responder, vocês têm um e-mail ali, pode passar, eu vou fazer questão, nem que eu fique de madrugada, mas a gente vai responder para vocês. Oi, boa noite. Meu nome é Marlon. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu sei que na legislação ela fala sobre que ainda vai ser regulamentado pela Receita, mas eu gostaria de saber assim, quem está fazendo, como esse critério de subcontas, quem vem fazendo a contabilidade desde 2009, 2010, já traz a valor justo lá, né? Ela deve ter que demonstrar isso, você, na sua concepção, ano a ano. Isso daqui, quando ela for fazer esse ajuste, criar uma subconta lá, por exemplo, dessas avaliações a valor justo, será feito para cada exercício. 2010 foi avaliado tanto, 2011 uma nova subconta, ou será feito através de histórico, e também se isso vai ser feito em janeiro de 2014, conforme segue, acredito que na própria legislação, e também na sua concepção se vai seguir as mesmas regras uma empresa que é do lucro presumido, essa questão. Bom, se você já vinha adotando o IFRS, né, você já basicamente vinha tendo algumas subcontas. Eu não sei se você já tem na sua contabilidade separada a mais-valia. Muitas pessoas, como ainda não estava em discussão, estava lançando a mais-valia, ou seja, o novo custo do bem em função da adoção do custo atribuído e do laudo, estava considerando um único valor num único grupo. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é se você vai estar optando já ou somente depois para utilizar a partir de janeiro de 2015. Então, se você estiver optando já, a partir de janeiro de 2014, se você é optante pela lei, você já tem que obedecer todos os critérios que foram apresentados, que a lei apresenta, não só os que foram apresentados aqui, mas todos o que a lei trata. Agora, se caso você não tinha isso separado, se você não vai, mesmo que você não opte agora, você vai ter que optar lá em dezembro de 2014 para a partir de janeiro de 2015. Então, se você não optar, já comece a detalhar a lei, ver o que ela exige, já, se não estava separado em subcontas, comece já a preparar a sua contabilidade, e quando você chegar no final do ano, já vai estar isso aberto. Por exemplo, a gente tinha na contabilidade assim, uma propriedade para investimento. Dentro da propriedade para investimento era separada através dos históricos. Não, cada ano, o lucro ajustado conforme fosse sendo visto. Separe. Então, é isso que eu gostaria de saber. Separar melhor, detalhar... Sugestão, já vá preparando a sua contabilidade, mesmo que você não opte. Se você optar agora, certo, você vai ter que separar de qualquer maneira. Okay. Né? Ou no final do ano de 2013, se você não encerrou ainda, ou agora no início, separe já isso em subcontas e já vai preparando a sua contabilidade de acordo com a lei. A lei está aí, se não optar agora, uma hora vai ter que optar. Então, sugestão, já comece a separar. Essa mais-valia, por exemplo, que estava lá dentro da conta de investimento, lá, propriedade para investimento, só no histórico que você tinha mais-valia, já separe numa subconta. Crie uma subconta e lance lá mais-valia. Eu até aproveito a oportunidade e digo para vocês o seguinte, no caso do imobilizado, principalmente se você se adotou ou não adotou o custo atribuído, porque às vezes você pensa assim, não vou adotar o custo atribuído, então não preciso fazer separação nenhuma ou nenhum outro detalhamento. Mesmo que você não adote o custo atribuído, as taxas de depreciação você tem que considerar, de acordo com as novas vidas úteis. Então, a depreciação que vai ser contabilizada vai ser diferente da contabilização que você vai tratar para efeitos para efeitos fiscais. Né? Então, independente de considerar o custo atribuído, você vai ter que fazer isso. Agora, se você adotar ainda também o custo atribuído, então faça o seguinte, se você tinha lá no ativo o teu imobilizado com aqueles valores lá pela regra de 2007, ainda,
Tenho. Agora, pensando já na lei, optou ou não optou? Já abra um outro grupo, chamado lá, imobilizado, em operação, mais-valia. Já separe a mais-valia daquele grupo original que você tinha. Mantenha aquele grupo da depreciação acumulada embaixo e crie um novo subgrupo de depreciação acumulada para contabilizar a depreciação nova daqui para frente. Porque aí você tem a chance de estar continuando aquela depreciação para efeitos fiscais que você já tinha, com as taxas, seja pelas taxas fiscais ou pela taxa do laudo, né, em cima do custo de aquisição, para você controlar. Você vai precisar desse controle, porque qualquer momento que tiver uma alienação, o ganho de capital, você tem que saber fiscalmente qual é o ganho de capital para efeito de tributação, cálculo de imposto de renda e contribuição social. Ok. Obrigado. Ok? Meu nome é Paulo. A gente está com uma dúvida que é o seguinte. Na norma contábil antiga, já havia possibilidade, através de previsão do CFC, que eu poderia contabilizar no ativo os bens em arrendamento mercantil financeiro. Só que, com as novas regras, ele disse que, obrigatoriamente, eu teria que lançar isso no ativo. Ativar. Exatamente. E existem empresas que já lançavam isso no ativo antes, continuaram a lançar no ativo depois, mantiveram o procedimento e consideraram a dedutibilidade através da depreciação. Agora, na nova regra, ele disse que eu tenho que adicionar essa depreciação. Então, ficou a dúvida daí, as empresas que sempre consideraram a dedutibilidade pela depreciação, mesmo depois das novas regras, vão ter que passar a adicionar isso e excluir a contraprestação, e essa diferença que vai ficar entre o... como é que eu vou explicar? Entre as parcelas de arrendamento que sobraram e a depreciação que sobrou, ele não vai bater exatamente a dedutibilidade, vai ter que criar uma parte B no LUR e fazer um ajuste na parte A quando entrar em vigor essa nova regra. Aí fica a dúvida. Bom, eu posso fazer a exclusão dessa diferença em 31 de dezembro de 2014 ou em 1º de janeiro de 2015? Na verdade, a depreciação dos bens no arrendamento mercantil, na verdade, a ativação, né, de bens adquiridos através de leasing já é desde 2005, através de resolução do Conselho Federal. O IFRS, obviamente, veio e reforçou, né? Realmente está claro aqui que a depreciação você não pode considerar, tem que adicionar. E vai excluir as parcelas, né, pagas. Tá? Agora, a diferença que houver entre o valor da depreciação, você vai ter que ajustar, ou mais ou menos, também no lucro real. Só que no meu modo de ver. Na virada de 31 de dezembro de 2014 para janeiro de 2015, as empresas que sempre consideravam a dedutibilidade através da depreciação têm que passar a adicionar a depreciação e excluir a contraprestação. Não existe mais essa opção de considerar a dedutibilidade através da depreciação. Né? Essa opção que existia antes... Não existe agora. Não existe mais. Agora não existe, está muito claro que... Não. Exatamente. Só que existe uma diferença... Entre a contraprestação e a depreciação. Por exemplo, pode faltar 12 meses de parcelas de contraprestação para eu deduzir. Por exemplo, de 36 eu já deduzi 24 e eu ainda tenho 12 para deduzir. E a depreciação eu só deduzi 50%. Ou seja, se eu, a partir de 1º de janeiro de 2015, eu excluir a contraprestação e adicionar a depreciação, eu vou perder uma parte da dedutibilidade. Em determinado momento, né? Agora, se eu ajustar essa exclusão em 31 de dezembro de 2014 ou em janeiro de 2015, eu anulo o efeito. Mas a questão é, eu posso fazer essa exclusão? Existe previsão legal? Na verdade, a Lei 12973 ela não explica isso, né? Não. Por isso que eu disse antes, normatizações vão vir, né? Realmente existe uma diferença, porque a contraprestação tem um juro que está lá no passivo, que também está sendo reconhecido, apesar que está sendo tratado também essa diferença, né? No final, a conta vai ter que fechar. Deve vir alguma normatização, vamos aguardar. Até agora, eu não vi nada que deixasse claro. Até agora, está dito, a depreciação não pode, né? Tem que adicionar, ela não é excluída, você pode excluir a contraprestação. As diferenças entre um e o outro nós vamos ver agora aqui durante as normatizações. Mas uma hora vai ter que fechar. O problema é que o saldo inicial ele não fecha, né? Não. Posso ter 1/3 para... Realmente isso é uma diferença, que está aí para... Vamos ver o que vai ser normatizado em relação a isso. Alguém tem alguma ideia de como que isso poderia ser tratado?
Ficamos assim, então, no aguardo? Nós vamos ficar no aguardo de bastante coisa, não tenha dúvida. Por isso que é emocionante a questão aqui. Né? Que mais, gente? Ó, pergunta difícil não vale, hein? Essa foi uma difícil, hein? Mas difícil porque também a gente não sabe ainda a definição final, né? Mas acho que deve. Pois não. Como? Desculpa, eu não. Não. Ela não entrou no mérito, né? O balanço social, ele vai partir da contabilidade com outras questões que são gerenciais, que não entram no mérito fiscal aqui, legal, né? Por enquanto. Professor Nelson, Dircélia. Opa. Posso perguntar alguma coisa da parte fiscal, tributária? Ou... Olha, não era o objetivo, né? O objetivo era a gente focar aqui, porque até nós estamos planejando aí, eu com o Laudelino, nós estamos planejando aí um outro evento para que a gente faça um tratamento IFRS e a parte fiscal. Mas não sei, levanta a sua pergunta, se a gente não conseguir... Os impactos para o PIS e COFINS. Na verdade, eu não li a lei toda também, mas eu vi que vai ter algum impacto para PIS e COFINS, alguma coisa sobre as devoluções. As devoluções? O senhor chegou a ver algum... Não entrei nesse mérito, desculpa, não entrei nesse mérito. Bem. Tá bom? Eu também não me aprofundei também. Mas você pode fazer o seguinte, manda a tua pergunta por e-mail que nós vamos dar uma checada nisso. Obrigada. Tá? É que como a gente definiu alguns tópicos, a gente não entrou em detalhe ainda. Mas tem efeito sim, não tenha dúvida. O que mais? Sr. Zafra. Opa. Por exemplo, escritório de contabilidade que tem muitas empresas pequenas, médias, que não fizeram nunca uma avaliação do imobilizado, reavaliação e tal, até o presente momento. Elas podem fazer isso no decorrer de 2014 e colocar um valor atualizado no balanço de 2014? A adoção ao novo padrão contábil, o último ano é 2013. Você tem que fazer até 2013. Então, assim, se você não fechou, aproveita agora, se você não encerrou ainda o ano de 2013, faça a adoção aos FRS agora em 2013, porque é o último ano. E daí, obviamente, se você fizer, aí vem a opção ou não. Aí, se você optar, tem que seguir a lei, a 12973. Se não optar, só a partir de janeiro de 2015, né? Mas é que para fazer um laudo, alguma coisa, já 2013 não tem como voltar. Mas essas empresas que são especializadas, elas podem estar considerando, eles têm condições de retroagir os valores dos bens em determinada data. Você pode retroagir, falar, a empresa especializada, eles têm mecanismos e critérios para retroagir o valor, por exemplo, do custo atribuído, achar o custo atribuído dos bens em 31 de dezembro de 2012, para que você já trate no ano de 2013 e deixe a sua contabilidade adequada ao IFRS para partir para a nova vida aí. Porque se você não fizer isso, você vai ter que fazer pelo menos para a depreciação, porque depois você não vai poder mais adotar custo atribuído e etc. E adotando isso em 2013, anualmente tem que rever esse valor? Na verdade, o custo atribuído ele só é feito e utilizado uma única vez. Certo. Tá? Diferente de propriedades para investimento, que você tem que avaliar a valor justo todos os exercícios, ou mais ou menos, você reconhece isso no ativo e o efeito é no resultado. Okay. Variação de valor justo. O que mais? Tranquilo? Todo mundo está querendo ir dormir já? Ó, gente, só para completar um detalhe, é o seguinte. O que a gente percebe, é assim, ó, uma coisa que eu estou percebendo, cada vez mais, com o novo padrão contábil brasileiro, com a lei 12973, você imagina o seguinte, qualquer contabilidade, né? Mas uma contabilidade no lucro real, mas qualquer contabilidade, jamais nós podemos ter uma contabilidade atrasada. Não dá, gente, não tem condições. Veja, você imagine escritórios com um grande número de empresas, com todas essas... Vocês viram lá a tabela das multas lá? Para as empresas que faturam até 3.600.000, o limite é 100 mil reais. Você imagine 100 mil reais de multa, você deixou a contabilidade na gaveta durante uns 12 anos, aí tem um monte de defeito que você não tratou, etc. E tal, vem o fisco e
pimba, de repente dá uma multa, a empresa tem um baita de um lucro lá, e dá uma multa, vamos imaginar assim, 100 mil reais. Esse é um ponto. Então, não dá para se pensar em contabilidade que não esteja em dia. Outro ponto que eu coloco é o seguinte, já ouviram falar num tal de seguro de responsabilidade civil? As seguradoras, desse jeito aí, se o pessoal não se organizar aí para ter as contabilidades em dia e atender essa lei, qual seguradora vai querer fazer seguro de responsabilidade civil para os escritórios de contabilidade, para as empresas de contabilidade? Ou, se fizer, vai custar uma fortuna. Nelson, Oi. Então, só para reforçar o que a gente conversou no intervalo ali, a questão da opção a gente faria agora na DIPJ, lá colocando a opção pelo RTT, sim ou não? Isso não está regulamentado ainda, tá? Isso não foi regulamentado ainda, não está aqui escrito em lugar nenhum. O ponto é o seguinte, fez a opção, atenda todos os requisitos da lei, do artigo 1º, 2º e do 4º ao 70, pelo menos, dentro dos exercícios que são apurados durante os 12 meses. Provavelmente vai sair alguma regulamentação, se não na DIPJ ou numa DCTF, ou sei lá o quê, numa outra obrigação acessória, alguma regulamentação vai sair, que você vai ter que informar essa opção, né? Se você optou ou não. A sua recomendação agora na DIPJ seria para fazer, então, opção sim ou não? Eu acho que nem tem ainda esse campo, eu não entrei na DIPJ, não olhei. Mas não deve ter esse campo ainda para que fala dessa opção ainda. É que ela sempre pedia lá, né, se você optar pelo RTT, sim ou não, né? Não, mas aí era RTT. E LALUR ainda não. De baixa já tem. Porque está baixando e tal, então pode ser. Obrigado, Marilu. Né? Então, eu não vi regulamentação nenhuma em relação a isso. Vamos aguardar um pouquinho para ver, né? Vamos ter que ficar muito atento, gente, né? A verdade é essa. O que mais? Boa noite, professor. Opa. Uma dúvida bem específica do setor de concessões, até o senhor deu exemplo ali que eles aceitaram a contribuição do conselho em termos de inserir ativo financeiro intangível, né? A gente trabalha em uma empresa que tem bem essa característica. A gente fez a implementação do IFRS em 2009, 2010. Nós zeramos uma transmissora, por exemplo. Nós zeramos o ativo imobilizado e constituímos apenas o ativo financeiro. E de lá para cá, a gente vem movimentando no SPED contábil somente as contas de ativo financeiro. Se eu entendi corretamente, nós vamos ter que voltar no SPED contábil com as contas de custo histórico original, lá do antigo imobilizado, e fazer as contas, subcontas ali com mais ou menos para chegar nos saldos do ativo financeiro. Se, de fato, isso eu entendi corretamente, então nós teríamos que, no balanço de abertura, lá em 1º de janeiro de 2015, admitindo essa data, 2014. Isso, exato, eu teria que, entre aspas, voltar a bifurcar de novo, criando ativo imobilizado custo histórico, depreciando pelas taxas atuais, imagino, até hoje, e daí, por diferença, voltar a ajustar o ativo financeiro para que eu mantenha, em tese, esse saldo que seria o correto pela metodologia internacional? Mas primeiro você tem que ver a característica do contrato. Ele é um intangível, é um ativo financeiro, ou é intangível e ativo financeiro também? Acho que primeiro tem que definir o que é exatamente. Ele é financeiro, isso é fato. É ponto passivo. Transmissor é só financeiro. Não, se ele é ativo financeiro, só ativo financeiro, ele continua como ativo financeiro. Né? E ele vai fazer parte da apuração do lucro real de acordo com os recebimentos, né? Com base nos recebimentos. Então, assim, ele já está em IFRS, você já tratou isso, ele já está numa subconta lá. Né? Uhum. Então, agora você só vai observar os critérios do que a 12973 diz. Né? Ok, obrigado. Quem dá mais? É fácil? E agora, para o ano que vem, resolver fazer lucro real. Quais os impactos que isso vai gerar? Boa pergunta. Você veja bem. Você já recebeu alguma proposta de algum cliente seu dizendo assim, não, porque eu quero o lucro real, porque não sei o quê, porque eu posso pagar menos imposto, etc. e tal. Tem situações que a gente diz assim, não tem condições. Você
não está preparado para estar no lucro real. Para você quer entrar no lucro real? Então tá bom. Então eu vou te dar algumas orientações. Então tem todos lá os critérios para atender a questão do lucro real. Né? Os impactos, eu mostrei ali. Se a tua contabilidade não tem as subcontas definidas, você já estava em IFRS, obviamente, todas aquelas questões que eu coloquei aqui, né, que a contabilidade societária, segundo o novo padrão, trata, não está subdividido, detalhado, para que você alimente o ELALUR de forma integrada, como eu mostrei aqui, esquece. Chega e diga para o cliente, você não está preparado. Ah, mas eu quero. Bom, você quer? Então é o seguinte, nós vamos precisar fazer isso, 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 isso e isso. E para fazer isso, isso, isso e isso, custa tanto. Posso te mandar nota fiscal? Ele vai dizer, você ficou louco, eu não tenho nada com isso. Você é meu contador, eu te contratei e se vira. Negativo, minha filha. Nem sempre a gente consegue passar os custos dessa trabalheira toda que o IFRS nos trouxe, que a lei nos trouxe. Agora, não vamos ser negativos ao ponto de dizer, não vou fazer, ou isso não é para ser feito, isso é uma loucura, ou isso é uma bobagem. Não, vamos encarar de forma diferente. Vamos vender o nosso peixe. Aí é que entra o papel que nós teríamos que executar, além de contadores operacionais da contabilidade, vamos ser contadores profissionais consultores. Escute o cliente, ele quer, é uma vontade. Opa, legal, dá para ir para o lucro real? Dá, não vai dizer que não dá. Né? Diga, dá, mas nós vamos ter que organizar isso, aquilo. Preparar a sua contabilidade para ir para o lucro real. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilo? Sem problemas? Cheio de problemas. Então, assim, gente, ó, esse assunto não está esgotado. Muitas regulamentações vão aparecer. Nós temos que ficar muito atentos, pegar essa lei, ler ela com carinho. Né? Lembra do nascer do sol, né? Que brilha. Vamos brilhar, vamos aproveitar o dia, claro, e vamos encarar essa empreitada. E não precisamos ficar reclamando não, porque não tem volta. Nós temos que buscar o objetivo da qualidade na prestação dos nossos serviços. A entidade aqui, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, os conselhos regionais desse Brasil inteiro, o Conselho Federal, preza muito por isso, está trabalhando muito para isso. A educação continuada que está aí implementada, as câmaras de educação continuada, né, de desenvolvimento profissional, estão empenhadas em sempre dar essas oportunidades, trazer essas oportunidades como a de hoje e outras que virão pela frente, e eu acho que nós vamos poder discutir com mais detalhes juntos, para que nós possamos ser profissionais de excelência. Muito obrigado, gente.